Bom dia. Hoje, com os alunos aqui do nono ano, né? Vamos continuar o nosso assunto sobre o Japão. Sobre o Japão, tá bom? E hoje a gente vai falar o que é que aconteceu com o Japão, o que é que acontece com o Japão para que o Japão seja essa potência econômica. No livro de vocês, está na página 188, quem tiver com ele, quiser abrir, quiser fazer as anotações diretamente no livro ou no caderno, complementar. Japão, potência do Oriente. Para que você entenda isso, você tem que ter noção do que é o Oriente e o que é o Ocidente. Você já deve ter estudado isso ao longo da sua vida. Claro que no primeiro ano a gente vai aprofundar. Mas o nosso planeta possui linhas imaginárias que têm vários objetivos. Uma das linhas imaginárias, ela corta o planeta assim, ó, de cima a baixo. Não, pelo amor de Deus. Aí a linha do Equador tora aqui meu pescoço. Isso daqui, ó, é o meridiano de Greenwich. Esse meridiano, ele tem duas importâncias. Tem mais, né? Mas duas importâncias assim que marcam esse meridiano. Primeiro, é aí que tem a contagem oficial das horas do mundo. Quando você estuda fusos horários, você vai relembrar isso no primeiro ano. E também divide o nosso planeta em dois hemisférios. O hemisfério oriental, que é o que está na direita, e o hemisfério ocidental, que é o que está na esquerda. Nós estamos à esquerda, então nós somos do Ocidente. Nós somos da cultura ocidental. Já do lado direito eu tenho inúmeros países e o Japão é um deles, assim como é a China, a Rússia, a Oceania, a Austrália e tantos outros. E aí o que eu quero dizer para você? Desse lado direito, o Japão é uma potência. Por isso que ele diz aqui, ó, potência do Oriente. De tantos países que existem, o Japão se destaca. Agora eu preciso saber por que é que o Japão é tão potente, sendo que é um território tão pequeno e tão limitado. E aí eu vou fazer umas anotações aqui e já a gente volta para explicar. A gente vai tirar a fotografia, vai deixar tudo organizado, tá bom? A linha da quadrada passa do meio assim, né? Vamos anotar. Eu confundi uma com a outra. Já tropecei na moto. Aonde? Eu pego Eu confundi o meridiano com a linha do Equador, bicho. Eu lembro desse assunto de tanto eu tenho que estudar com a época que eu estava novela. Isabel, Comendo meu juiz, parecia um. Isabel, martelo. Isso fez a diferença.
mesmo tendo a limitação territorial, mas o Japão é do jeito que é, porque tem todo um perfil cultural, tá? Que ajuda na disciplina, em respeito às regras, à educação. Se o Japão tivesse toda essa característica, toda essa potência, mão de obra, tecnologia, em um território gigante como é o Brasil, a gente poderia ter a maior potência econômica do mundo ou não. Por quê? Porque os desafios também são maiores. Quanto maior o país, é mais difícil de governar. São mais áreas para poder fiscalizar. Então, quanto menor a turma, mais fácil dar aula. Entendeu? Então, por exemplo, você acha o professor X um excelente professor, a aula é maravilhosa. Mas a aula maravilhosa numa sala com essa quantidade é uma coisa. Quando você chega num lugar que tem 100, talvez a aula não seja do mesmo jeito. Por quê? Porque o cara vai ter que dar uma aula diferente do que a magia. Interessante. E também, nesse negócio de aula, se você der uma aula muito boa e der muito certo, todo mundo vai aprender. Só que se não der muito certo, ou é outra ideia. Entendeu? Isso acontece muito, Fabiano, quando a pessoa vai dar aulão. Eu acho que uma das coisas muito perigosas é quando uma escola contrata um professor por conta de um aulão. Pode dar certo, pode dar errado. Eu passei por isso. É isso que eu estou dizendo. Eu dava aula num cursinho aqui chamado Média Prova, que era uma galera de Recife e de Limoeiro que tinha um cursinho lá e tinha um cursinho aqui. Era só professor de lá, em Recife. Só que eu tinha umas alunas aqui, gêmeas, que era Rúbia e Núbia. Rúbia e Núbia. Eram alunas do terceiro ano, gêmeas. E eu conhecia as meninas no segundo ano. A gente desenvolveu uma amizade, tudinho, a mãe dela conhece a minha, beleza, foi me levando. E elas estudavam, aí as amigas, com média prova, porque eu aprovava muita gente em medicina. O que aconteceu? O professor de geografia de lá, no meio do ano, teve um problema, não pôde continuar. E o professor e o dono do curso ficou preocupado, dizendo: olha, a gente vai ver o professor, não sei o que. E as meninas que estudavam lá e que também estudavam aqui disseram: olha, tem um professor lá na tradição que a gente gosta. Aí a gente teve uma reunião, eu fui dar aula, aí dei aula. Aí entrei no curso do cara. Agosto, setembro, outubro. Quando foi em novembro, teve um aulão no shopping. No shopping aqui, Vitória Park Shopping, na sala do cinema. Todo mundo lá, aberto para gente de outras escolas. Veio gente de 14 municípios. Feira Nova, Caruaru, Recife, Primavera, Limoeiro, muita gente foi. Porque era um dia diferente, era um dia de, se não me engano, era dia de domingo. Beleza. Aí a minha participação era resolver 5 questões em 20 minutos. E gente de todo canto. Aí veio escola, com ônibus, entendeu? Para trazer os alunos, coordenadores. Estava lotada a sala. Quase 300 lugares ocupados. E a galera ia em pé, assim, sentado nas escadas do chão. Aí foi a minha vez de entrar para dar aula de geografia. Eu fui responder 5 questões vinculadas ao Enem. Eu entrei para dar uma aula, não ia lá chegar, responder 5 questões e ir embora. Aí eu tive que entrar e fazer resenha para que a galera gostasse de, entendeu? Aí pronto, aí eu entrei para falar de Trump, de Kim Jong-un, botei a foto dos dois, falei do cabelo de um, o cara bronzeado, nenhum, aí comecei a tirar onda. Respondia, mas em cada alternativa eu só dava uma piada, só dava uma graça, o povo ia. Na hora que terminou a aula, aí tinha uma música de entrada, jogo de luz, beleza. O professor entrou, beleza. Terminou. Quando terminou, em Recife, começaram as revisões para o SSA, que o SSA é depois do Enem. Aí, os alunos disseram para o coordenador: chama o professor Vitória, lá do shopping de geografia. Aí eu comecei a ir dar umas aulas de SSA em algumas escolas, pedindo pelos alunos que assistiram. Aí eu dei aula em Recife, aí dei aula em Limoeiro, dei aula em Carpina. Aí, quando eu fui dar aula em Carpina, os alunos gostaram tanto da aula que me elogiaram para o diretor. No outro ano eu fui contratado pela escola que estou até hoje, que é o Convergente, por conta de uma aula no shopping. Só que tem muito professor
tava. Se Se fosse ruim, eu não tava. O lugar que eu não botaria meu filho, eu não trabalho. Né? Vamos lá. Posso começar a explicação? A gente vai ter esse restício para vocês. Kaline, tudo ok? Posso começar? Pessoal aí, Helena. Posso? Digita, porque eu mudei a configuração, não consigo te ouvir. Antes do senhor começar a explicar, quero que eu tire foto. Pode ser. Vamos lá? Vamos só aqui fotografar aqui e mandar para vocês. E ali, ó, tem uma pesquisa que eu vou pedir para que vocês façam, tá bom? Será que eu vou ter que pagar salário amanhã, dia 30? Meu Jesus, deixa eu meu patrão, olha. Bora lá. Japão, potência do Oriente. Com licença. É importante que você entenda duas coisinhas, tá certo? Bora, presta atenção aqui, anota depois. Ei, anota depois agora, presta atenção em mim. Duas coisinhas aqui dá 4, né? Duas coisinhas que você precisa saber. Primeiro, o mundo, presta atenção em mim. O mundo tem vários países. Né? O mundo, aqui eu estou falando do celular aqui. O mundo tem vários países que têm culturas diferentes, desenvolvimentos econômicos diferentes, cultura diferente. E que se relacionam, uma vez que nós vivemos em um mundo globalizado. Só que como nós temos países tão diferentes se relacionando, se a gente não organizar, vira bagunça, vira conflito. Então, existe um assunto chamado ordem mundial. Já vimos esse assunto aqui esse ano? Ordem mundial. O que é que significa dizer isso? Como o mundo se organiza. Presta atenção que eu estou criando um contexto para você entender. Beleza. Há muitos anos atrás, até a Guerra Fria, presta atenção, até a Guerra Fria, então a gente vem século XVI, século XVII, XVIII, XIX, século XX, tá vendo? Passamos pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, pela Guerra Fria e tantas outras guerras. Ao longo de todo esse período, até a Guerra Fria, o fim da Guerra Fria ali, 1989, eu tinha 9 anos, ainda tinha guerra, que foi depois de 91 a queda do Muro de Berlim, passou até na televisão e tudo. Nesse primeiro momento, nós chamamos de Velha Ordem Mundial, ou Antiga Ordem Mundial. E qual era o critério, minha gente? Que antigamente se utilizava para organizar o mundo. O critério de poder era territorial. Então, antigamente, quando a gente abria a boca para dizer que um país era poderoso, não é porque ele era rico, é porque ele tinha mais territórios. É por isso que antigamente a gente tinha muitas invasões. Império Romano, Império Persa, Império Bizantino. Esses impérios eram poderosos por quê? Porque invadiam e tomavam as terras dos outros povos. Por isso que antigamente, na antiga ordem, tinha muitas guerras, conflitos territoriais. Estamos entendidos? Depois da Guerra Fria, ou seja, 1990 para até hoje, o critério de poder, a organização é a nova ordem mundial. Hoje é nova. E o critério de poder hoje é econômico. Então, quando hoje a gente abre a boca para dizer que um país é poderoso, não é porque ele é grande, é porque ele é rico. Deu para entender? Então, eu tenho muitos países gigantes e que financeiramente são pobres. Então, esse país não é poderoso. Agora, a gente tem o Japão, que é pequenininho, mas que tem dinheiro. Então, é poderoso. Então, deu para entender a diferença? Hoje em dia, um país poderoso não é só porque tem tamanho, é porque tem uma economia e um PIB legal. Antigamente, não. Antigamente, para ser poderoso, você tinha que conquistar território. E é aí que entra o assunto. O Japão é uma potência hoje, porque na antiga ordem, antigamente, o Japão participou,
freneticamente de invasões territoriais. E o Japão conquistou muitas terras. Por isso que o Japão veio crescendo o seu poder, porque tinha território. E nós temos aqui alguns. Se você pegar o livro de vocês, só para que você tenha uma noção, dá uma olhadinha na página 189. Vou mostrar para vocês aqui em casa que não tem o livro. 189, tá bom? No livro de vocês, a gente tem uma parte da Ásia, uma parte aqui, né, importante do planeta. Tá vendo? Então você tem aqui a China, Mongólia, Japão, Coreia, Tailândia, Indochina. Tá vendo? Tudo que é roxo, território que um dia foi japonês. O Japão dominou quase toda essa área em roxo, tá? Então, ao longo da história, o Japão tomou conta, por exemplo, de Taiwan. Japão conquistou um pedaço da China, que foi a Guerra da Manchúria, e tantos outros conflitos. Tem aqui, ó, uma guerra de Senkaku, que é uma ilha muito importante que foi disputa entre Japão e China, e tantos outros conflitos. Então a gente não vai aqui explicar todas as guerras do Japão, né? Mas existiram vários conflitos em que o Japão se envolveu e conquistou. Então o Japão começou a ter poder. Por quê? Porque tinha território. O imperialismo japonês começou a crescer e o Japão começou a não ter apenas aquela ilha, mas tudo isso aqui, tudo isso aqui era Japão. Então o Japão era a potência, ok? Então tem aqui, ó, imperialismo, expansionismo para poder expandir seu território, invadir, tomar o que é do outro. Antigamente, território era sinônimo de poder, é o critério da antiga ordem mundial, da velha ordem mundial. Disputas territoriais, eu dei um exemplo, Japão e China, mas o Japão envolveu-se em outros conflitos. Lembra da Primeira Guerra? O Japão envolveu-se. Na Segunda Guerra, atacou Pearl Harbor, dos Estados Unidos, porque naquele momento, quem tinha poder era quem tinha investimento militar, quem tinha exército e quem tinha território. Beleza? O que é que acontece? Voltando para cá, que ficou tudo preto. Voltando para cá. O que é que acontece? A Segunda Guerra foi a virada de chave. Na Segunda Guerra, lembre-se que o Japão sofreu os ataques das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. E quando isso aconteceu, o Japão perdeu vários territórios. O Japão perdeu toda a sua estrutura, porque o país ficou desestabilizado pós Segunda Guerra Mundial. Aí a guerra acaba, vem a Guerra Fria, e o Japão agora estava passando por um processo de reconstrução. Só que agora o critério de poder não é mais territorial. Após essas guerras, o critério de poder agora é o quê? Econômico. Então o Japão pensou o seguinte: para eu ser poderoso, eu tinha que conquistar terras. Hoje em dia não é mais assim. Para eu ser poderoso, eu tenho que ter dinheiro. Então o Japão começou a reconstrução, não pensando em terra, mas pensando em economia. E é aí que entra esse segundo momento. Fim da supremacia, Segunda Guerra, bombas atômicas, e aí começa a reconstrução, a reestruturação pensando na economia. E aí o que foi que o Japão fez e o que foi que aconteceu com o Japão? Algumas informações. Apoio dos Estados Unidos, sim, o Japão recebeu uma ajuda financeira dos Estados Unidos, chamado de Plano Colombo, tá certo? Plano Colombo foi uma ajuda financeira. Japão, eu fui responsável por tua destruição. Nós agora estamos passando por um processo de ajuda e eu quero te ajudar. Eu preciso te ajudar. Então, os Estados Unidos criou um planejamento financeiro e fala assim: toma, criatura, dinheiro. Aí, com o dinheiro em mãos, dependendo do país, a gente sabe fazer ou não. É feita a vida da gente. O cara pode dar 100 mil a um e dar 100 mil a outro. Dependendo da pessoa, ele torna 100 mil com festa.
com viagem, com resenha. Tem gente que pega 100 mil e investe e faz os 100 mil virar 200. Então depende do que você vai fazer com o dinheiro. O Japão soube fazer. Pegou o dinheiro, o investimento e começou a se estruturar de forma militar, porque é importante proteger seus domínios, e começou, importante, a fazer isso. Olha aqui, olha o primeiro que eu coloquei, investimento em educação. Não é à toa, minha gente, que esses países, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Japão, Nova Zelândia, esses países são desse jeito, minha gente. Não é só porque tem dinheiro, mas o que é que leva o pessoal a ter dinheiro? É investimento em educação. Porque investir em educação vai fazer com que a população seja mão de obra qualificada. E sendo mão de obra qualificada, você é qualificado, então você vai poder fazer o quê? Desenvolver o país. Porque você não é peão, você não trabalha no trabalho braçal, você não é um trabalhador que se você não fizer o outro faz. Mas quando você é uma mão de obra qualificada, só você sabe fazer desse jeito e sabe fazer bem. Por isso que o negócio funciona. Então o investimento em educação foi importante, respeito às leis, respeito aos direitos humanos, respeito às instituições, investimento em tecnologia. Aí o Japão começa a investir na questão da informática, da internet, da robótica. Aí veja, se um país não é mão de obra qualificada, ela vai investir em quê? Em agricultura, para botar o cara para capinar. Mas a mão de obra qualificada vai investir em quê? Em softwares, tecnologia, pesquisas, células-tronco, clonagem, nanotecnologia. O negócio é outro nível, bebê. Aí, ó, educação, tecnologia, pesquisa para descobrir coisas que ninguém sabe, ou descobrir algo melhor do que já existe, né? Indústria, porque chegou um momento, né, que a indústria gerou muito emprego e desenvolvimento. Aí eu vou ter alguns exemplos, né? Indústria siderúrgica, metalúrgica, naval, têxtil, tem alimentícia, tem eletrônico, aí vem toda aquela ideologia, né, de celulares, né, de TV, de computador. Por que celular, TV e computador? Porque eles pesquisaram, meu filho, que no futuro isso ia ser diferencial. Tanto é que hoje é difícil a gente viver sem um computador, sem um celular e sem TV. Porque hoje você tem TV Smart, eles já previram isso. O celular não seria apenas para ligar e desligar, você faz tudo pelo celular. Está conseguindo um computador. Então você tinha o mundo nas suas mãos, na sua casa. Isso era o futuro. Então eles pensavam dessa forma porque investiam em educação e pesquisa para o povo saber. Tá certo? Então eles pensavam na frente. Aí o país, meu filho, vai se desenvolvendo, né? A agricultura também eles investiram porque precisava se alimentar. Vocês estudaram, porque eu ensinei aqui que o Japão tem um território problemático, um território pequeno, de muitas montanhas. Então o Japão, veja a diferença. Veja como são as coisas. Eu sou um país que tem um relevo montanhoso. Eu sou um país que não tenho condições de investir em grande produção de comida. Como é que eu, país, vou fazer para comer? Já que eu não tenho, eu vou comprar. Então o Japão compra comida de fora. O Japão fica dependente do outro país. Eu compro comida da China, eu fico refém da China. Eu compro comida do Brasil, eu fico refém do Brasil. Se tiver alguma praga, algum problema na produção de comida no Brasil, e se eles não conseguirem me mandar a comida, eu vou ficar sem comer. Então o que é que o Japão pensa? Eu preciso investir na minha comida. Então eles investiram em tecnologia de plantar em montanhas, de plantar no subsolo, de você desenvolver projetos que eu não precise de terra. Isso é pensar na frente. Porque se fosse outro, ia fazer o seguinte: eu não tenho, eu vou fazer o quê? Vamos comprar. E eu ficava dependente. Então eles compram ainda? Compram. Mas eles também investem para poder ter sua autossuficiência e não ficar dependendo dos outros. Porque ficar dependendo dos outros é ruim, não? Porque se o cara disser o seguinte: não vou dar, você fica sem. Você fica sem, não pode. Um país não pode ficar assim. Investimento em energia, vê os investimentos em energia. Energia é importante para que a indústria funcione, para que a economia, para que as áreas urbanas, a tecnologia. Então eles investem em energia nuclear, investem em energia limpa,
eles estão aí à frente de muitos países que poderiam estar no mesmo patamar. Aí vem duas informações importantes aqui. Esse processo de reconstrução japonesa com esses investimentos, né, de mão de obra especializada, apesar de que muita mão de obra ainda lá é barata, você ainda tem investimento em tecnologia, a gente chama de milagre econômico. É a expressão que simboliza a reconstrução do Japão, né, através desses investimentos. E aí eu vou fazer uma observação na indústria. Olha para cá. Toyotismo e Zaibatsus, que molesta isso. Nada demais, tá bom? Nada demais. Zaibatsus é o nome que se dá a uma área industrial. Aqui a gente chama de quê? Região industrial, né? Ou então polo industrial. É uma região que tem um monte de indústrias. Aqui a gente tem um polo do jeans no Agreste, né? Você tem ali Caruaru, Toritama, Santa Cruz, é o polo do jeans. É só uma expressão para simbolizar que ali produz muito jeans. Aqui, Zaibatsu, é só uma expressão para dizer que é uma área, é um país, é um território que tem muitas indústrias. Agora, pergunto para você, essa indústria no Japão, essas áreas industriais, na China, como é que a gente chama? ZE, né? Zonas Econômicas Especiais. São áreas que recebem indústria de fora para produzir. No Japão é Zaibatsu. Mas tu acha que a tecnologia empregada aí e as indústrias são qualquer indústria? É indústria de ponta, tecnologia de ponta, é negócio ultramoderno na região dos Zaibatsu. E o toyotismo, vocês vão aprender isso melhor só no ano que vem. Porque cada indústria trabalha de um jeito. É feito uma sala de aula. Tem professor que dá aula de um jeito, tem professor que dá aula de outro. Tem médico que atende você de uma forma, tem médico que vai para outra forma. Depende muito da pessoa. Então, tem fábrica que trabalha de um jeito, tem fábrica que trabalha de outro. Eu vou te dar só um exemplo rapidinho para a gente poder encerrar. Nos Estados Unidos, o grande objetivo dos Estados Unidos era ganhar dinheiro a qualquer custo. Então, eles colocavam um modelo de produção chamado de Fordismo, que iniciou-se na indústria de automóveis Ford. Presta atenção. Na indústria de carro, surgiu um modelo de produção fordista, Fordismo. Qual era o objetivo? Presta atenção. Era produzir muito carro, eu ia ter muito estoque e eu iria ganhar muito dinheiro. Estados Unidos, a cara não é? Produzir muito, ter muito, vender muito, ganhar muito. Americano. Só que quando você tem um modelo de produção desse, que é produzir muito, que a gente chama de produção em massa, e às vezes o produto é sempre igual, né? É sempre o mesmo, vai fazer um carro, é sempre o mesmo carro. Aí você faz uma produção em massa e uma produção em série, ou seja, o trabalhador, ele trabalha várias horas por dia fazendo a mesma coisa, e aí vai desenvolver, sabe o quê? Lesões por esforço repetitivo. Lembra do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin? Charlie Chaplin está lá trabalhando no setor, apertando as porcas, e ele fica várias horas fazendo a mesma coisa. Por que ele fica várias horas? Porque a produção é em massa. Por que ele faz a mesma coisa? Porque é em série, tem que ser igual. E aí, ele apertando as porcas lá o dia inteiro, aí ele desenvolvia uma lesão por esforço repetitivo, que hoje a gente chama de tendinite. Está no computador, ai, minha mão inchou. Aí bota uma luva, tendinite. Ou então uma pessoa que fica muito tempo em pé pode desenvolver uma lesão, ou muito tempo sentado, dá uma dor na coluna. Isso é porque você está trabalhando de maneira exaustiva, de forma errada. Esse era o modelo fordista. No Japão, não. O modelo toyotismo surgiu também na indústria automobilística de carro Toyota. Toyota, Hilux, Corolla, Toyota. Nessa fábrica, não se trabalha produzindo muito em massa, em série, para ganhar muito, não. Eles fazem o seguinte: quantos carros nós vamos fazer? 12. 12 carros. Nem mais, nem menos. Beleza? Então você vai ter uma produção planejada. Então você não vai ter movimentos excessivos, você não vai ter uma produção excessiva, você não vai trabalhar várias horas por dia.
você vai saber a hora que chega e a hora que sai e vai fazer aquela quantidade naquele mês, você se organiza, ou seja, é um modelo que prioriza a qualidade do serviço. Então, as empresas que utilizam esse modelo toyotista, seja uma indústria de perfume, seja uma indústria de relógio, seja uma indústria de carro, são produtos melhores, são produtos mais valiosos, são produtos mais caros, ok? Que são muitas as empresas que utilizam desse jeito. E o Japão pensou o seguinte: não adianta fazer muito para vender de qualquer jeito. A gente precisa criar uma identidade. Qual é a identidade? Qualidade. Então a gente vai fazer menos, mas a gente vai lucrar tanto quanto. Por quê? Porque eu vou vender menos carro, 12, mas o que eu vou ganhar com os 12 é a mesma coisa de você ganhando com os seus 100. Já pensou? É desse jeito. Então, 12 carros vai dar X de valor, porque é mais caro. Já você fez 100 carros, vai vender os 100 carros, mas os seus 100 não chega no valor dos meus 12. Beleza? Então tem um lado positivo e um lado negativo da história. Eu só estou generalizando para você entender que o modelo toyotista prioriza o quê? Qualidade, que é a marca da indústria japonesa. Não é verdade? Beleza? Vou parar de gravar aqui porque tocou, né?